Bem-vindos ao explicador especial da Rádio Observador. Estamos a promover debates nos vários círculos eleitorais do país. Hoje sobre a Guarda, com os partidos que elegeram o ano passado neste círculo eleitoral. Tenho comigo a Dulcineia Catarina Moura, cabeça de lista da AD, deputada do PSD, professora universitária. Foi nesta legislatura a presidente da Comissão Parlamentar de Acompanhamento do PRR e do Portugal 2030. Está também a Aida Carvalho, cabeça de lista do Partido Socialista, presidente da Fundação Coaparc, também professora no Instituto Politécnico de Bragança, e o Nuno Simões de Melo, o candidato do Chega, já foi cabeça de lista pela Guarda nas últimas legislativas, é oriundo da carreira militar, é coronel do Exército na reserva. Bem-vindos aos três e obrigado pela disponibilidade. Nuno Simões de Melo, o Chega ficou aqui na fotografia ao lado do PS para derrubar um governo de direita. Como é que isto se explica ao eleitorado e também se não havia outra forma de obter esclarecimentos e não contribuir para a queda de um governo à direita? Antes de mais nada, boa tarde ainda a minha colega Dulcineia no Parlamento, à doutora Aida Carvalho, agora nossa adversária, os três adversários políticos aqui no Distrito da Guarda. Saúde também os ouvintes da Rádio Observador, saúde sobretudo os guardenses e saúde o Miguel Viterbo Dias e agradeço este convite. Bem, em relação, antes de mais nada, à queda do governo, só há um responsável, é Luís Montenegro. Luís Montenegro, por causa de um motivo privado, levou o país a umas eleições. E levou como? Assistindo no Parlamento a um leilão de dias para durar uma comissão parlamentar de inquérito e para eventualmente não apresentar a moção de confiança, sabendo que essa moção de confiança iria ser chumbada. Foi meramente uma opção egoísta do cidadão Luís Montenegro e não de um primeiro-ministro de um governo de Portugal. Por isso só há um responsável, que é Luís Montenegro. Poderemos apontar outro responsável, que é Pedro Nuno Santos, ao lançar a hipótese de uma comissão parlamentar de inquérito para que tal não acontecesse, eventualmente levantando a espada de não aprovar ou antes de se abster eventualmente na moção de confiança. Por isso, o Chega não tem nenhuma responsabilidade na queda de um governo de direita, porque não é um governo de direita. Não houve um governo de direita. O que nós assistimos da parte do governo do PSD foi um despejar de dinheiro para acalmar algumas classes profissionais. Não vimos qualquer reforma, tentativa de reforma ou começo de reforma deste governo. Por isso, este governo sim, esta coligação, este partido, o Partido Social Democrata, desbaratou a possibilidade de ter uma maioria estável no Parlamento para se fazer um governo de direita, um governo que pudesse ser reformista depois de 50 anos do mesmo. É 50 anos em que temos ou o PSD ou o PS a governar. E por isso acha que não haverá nenhuma penalização por este sentido de voto do Chega nesta moção de confiança? Não haverá nenhuma penalização ao Chega. Espero, e tenho a certeza que os eleitores, na sua sabedoria, entenderão quem é que é o grande responsável ou os grandes responsáveis, primeiro, do estado a que o país chegou e depois desta crise política no imediato. Sim, senhor, e é também sobre este assunto das SCUT. O Chega aqui considerou esta questão das contas públicas, que foi muito apontado pela AD na altura. Não se pôs em risco as contas públicas com esta decisão? Ao que parece, nem se pôs, nem se põe. De qualquer forma, eu acho muito interessante as senhoras cabeças de lista do PSD e do PS estarem a falar de coerência, hipocrisia política, etc., quando o PS era governo, votou sempre contra e nunca baixou as SCUTs ou acabou com a portagem nas antigas SCUTs. Quando o PSD era oposição, na altura, o líder da bancada parlamentar, Luís Montenegro, defendia precisamente o fim das portagens. A redução. Está enganado, Sr. Candidato. A redução. Não confunda a redução com a abolição. Se a senhora deputada me deixar falar, eu falo. Se a senhora deputada quiser falar, se calhar depois conversamos noutra altura. Mas devemos conversar.
na altura o senhor líder da bancada parlamentar defendia a redução com vista ao fim das portagens. Por isso, falar de coerência é falar do Chega, porque o Chega sempre apresentou no seu programa e sempre apresentou propostas para acabar com falar da coerência do Chega quando tinha um projeto de resolução igual do PSD que se esqueceu de o retirar e na semana seguinte voltou a votação. Quer falar de coerência do Chega? Se a senhora deputada me deixar falar, a senhora candidata, como a senhora doutora, como entender, o Chega sempre defendeu o fim das portagens. E foi tinha um projeto de resolução diferente. E porquê? Porque consideramos que temos que, centrando-nos na Guarda, porque eu penso que é para a Guarda que estamos a falar, nós temos que cuidar de quem está a fixar populações e atrair novas populações. Nós temos custos de contexto que são mais elevados. Eu estou neste momento a falar do Distrito da Guarda e tive que arranjar um sítio onde pudesse ter rede para falar neste programa. Por isso, nós temos que nos centrar na Guarda e o fim das portagens era obrigatório, assim como é provavelmente obrigatório discriminação positiva na área da fiscalidade, por exemplo, para o aquecimento das casas. É obrigatório nós pensarmos na operacionalização do Porto Seco, é obrigatório pensarmos numa linha de caminho de ferro Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca, mas nisso nós não estamos focados aqui numa chicana política de quem é que é a culpa, de quem não é que é a culpa, quem é que é mais coerente ou menos coerente. Centremos nas populações. É para as populações que nós queremos trabalhar, não tenho qualquer dúvida. Então, porquê que não é disso que falamos e estamos aqui em Rodriguinhos, passe o plebeísmo? Por isso, eu quero continuar com o Chega a trabalhar para o melhor de Portugal, para o melhor das populações de Portugal e para o melhor das populações da Guarda. E estou convencido que isto nos vai presidir no nosso grupo parlamentar para a próxima legislatura. Nuno Simões de Melo, aqui sobre esta matéria do Porto Seco da Guarda e até deste corredor de alta velocidade, Portugal tem tido ciclos políticos cada vez mais curtos. A minha questão é se nestas matérias das grandes obras públicas é importante os maiores partidos conseguirem dar garantias ou fazer acordos de que os projetos não são interrompidos cada vez que um ciclo político é interrompido. Acha que isso seria relevante e estaria ao Chega disponível para isso? Aliás, nós já vimos que o Chega esteve sempre disponível para melhorar as condições de vida dos portugueses. Por isso, certamente, também estará possível para este tipo de empreendimentos. Mas falemos um bocadinho desta linha de ferroviária Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca e o Porto Seco. O Porto Seco, nós já estamos atrasados, porque já há um Porto Seco em Salamanca que dista aproximadamente 100 km da Guarda. O Porto Seco da Guarda, que poderia ser um Porto Seco, um hub de primeira dimensão, já não vai ser, porque há ao lado o de Salamanca. Então também temos que pensar nisso e temos que trabalhar nesse sentido. Nós não podemos ter obras faraónicas em papel que esgotam as pessoas, que esgotam os planeamentos e depois não se materializam ou quando se materializam não são efetivadas. Por isso é necessário avançar com o Porto Seco, pensar num Porto Seco, num entreposto, que como disse a senhora doutora Aida, vai além de um mero armazém, estou a dizer isto entre aspas, obviamente, vai além da consolidação de cargas, é muito mais do que isso, mas será sempre uma infraestrutura para a dimensão nacional, que trará uma nova centralidade à Guarda, não tenho qualquer dúvida. Mas deixemos pensar que o Porto Seco da Guarda vai ser a panaceia para todos os males do distrito. Não vai ser necessário, fundamental, para trazer de facto uma nova centralidade à Guarda. E é fundamental a ligação ferroviária. Eu não diria, se estamos a falar de cargas, um TGV Aveiro, Viseu, Guarda e Salamanca. É necessário uma ferrovia de velocidade alta que permita esta consolidação de cargas e a ligação aos portos. É óbvio, mas pensemos sempre num hub de segunda grandeza, porque o de primeira grandeza já está construído e já está operacionalizado. Temos que pensar nisto, nesta dimensão ibérica. E não falemos de interioridade. Não há cidade mais interior que Madrid. E Madrid não sofre de despovoamento.
nós temos que olhar para todo o território. Nós temos 80% da população portuguesa a viver numa faixa de 80 km do litoral. Porquê? Nós temos um sistema político que não favorece o interior. Nós temos 2 deputados a ser eleitos em Bragança, 2 deputados a ser eleitos na Guarda, 4 deputados em Castelo Branco, 2 deputados em Porto Alegre. Como é que vamos potenciar o interior se até os políticos o abandonam? Por isso tudo isto está integrado e não vale a pena enganar os portugueses. Temos que pensar passo a passo e fazer. Não é como ouvi a sua deputada Dulcineia, que temos um governo preocupado. Eu não quero um governo preocupado. Eu quero o governo a executar e temos que começar a fazer, porque já estamos atrasados para o Porto Seco e se nós não começarmos a sério e a fazer já nem vale a pena fazer, porque já não será o Porto Seco da Guarda que já fomos ultrapassados. Por isso, tudo o que se fizer para a Guarda é tendo em conta que é premente, é urgente, tem que ser feito. E o Chega quer fazê-lo. E o Chega vai fazer preferencialmente na sua área política, que é a direita. E vai querer fazê-lo, e se não for com mais ninguém, vai fazê-lo sozinho. Assim os eleitores queiram. Nuno Simões de Melo, Aida Carvalho, Dulcineia Catarina Moura, já esgotámos aqui o nosso tempo. Obrigado pela vossa disponibilidade para se juntarem a este debate da Rádio Observador para as eleições legislativas de 18 de maio.